uma autoridade falsa e trazem morte espiritual a outras pessoas. Falsos crentes que exercem uma autoridade que não receberam de Deus e acabam ferindo e matando espiritualmente outras pessoas. E a Bíblia é bem clara: esse tipo de homicida também não tem lugar no reino de Deus, se não se arrependerem. Nós encontramos entre esses pregadores sem vida familiar. 1 Timóteo 3, 4 e 5, da qual se fala da qualificação dos obreiros. Paulo disse a Timóteo que ele devia procurar saber como era a vida no lar, para instituir como autoridade sobre a igreja de Cristo. Você não deve avaliar os pregadores pelo que falam nos púlpitos. Você não deve avaliar os ministros pela qualidade do ensino, pela eloquência, pelo conhecimento, pela sabedoria. Você deve avaliar os ministros pela sua vida no lar. Não me avalie pelo que eu estou falando diante de você nos púlpitos ou nas igrejas. Me avalie pela minha vida no meu lar. Esse é o princípio bíblico. Os falsos crentes são perigosíssimos. 2 Coríntios 11, 26. O apóstolo Paulo diz: irmãos, eu estive muitas vezes em perigo de naufrágios, em perigos no deserto, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os salteadores e em perigo entre os falsos irmãos. Os falsos irmãos são colocados à luz da Bíblia com a mesma periculosidade de assaltantes, de mar bravio e de pessoas más, de quadrilhas, de bandidos. É o que nós entendemos no texto bíblico que acabamos de ler. Queridos, quando estas coisas têm livre curso na igreja, não há um tratamento à luz da palavra, as escrituras não estão abertas na sua íntegra para reparar, reprimir e limpar a igreja desses tais, transformar estas pessoas. Quando não há uma reprimenda, quando isso tem livre curso, é um perigo constante, alerta, perigo na igreja do século 21. Voltemos às práticas da palavra de Deus, voltemos à luz da Bíblia e vamos adiante. A terceira carta, a igreja de Pérgamo, está aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Apocalipse 2,14, terceira carta à igreja de Pérgamo. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que nós encontramos na igreja de Pérgamo é a doutrina de Balaão. E quando essa carta foi escrita, Balaão já havia morrido há séculos, mas a sua doutrina estava na igreja de Pérgamo. A doutrina de Balaão não morreu com Balaão. Eu quero dizer que a doutrina de Balaão não morreu com a igreja de Pérgamo. A doutrina de Balaão é um perigo na igreja do século 21. Mas o que seria a doutrina de Balaão? São igrejas onde, se o jovem rico de Mateus 19,16, aquele jovem rico que procurou Jesus, entrar na igreja que tem a doutrina de Balaão, ele vai se dar muito bem. Porque Jesus olhou para ele, para o coração dele. A igreja que tem a doutrina de Balaão não olha para a qualidade, para a vida, para a alma que está chegando, mas para as posses que ele tem. Se aquele jovem rico entrasse na igreja de Pérgamo, ele seria abraçado. Jesus o questionou quando ele disse: o que farei para ser salvo? Jesus disse: obedece os mandamentos. Ele disse: tudo isso tem feito.
Jesus disse: te falta uma coisa, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Porque a avareza estava no seu coração, a luxúria estava no seu coração. Mas a igreja de Pérgamo no século 21 receberia o jovem rico, lhe daria tapinha nas costas, o consagraria ao mais alto cargo, sem procurar saber o estado do seu coração, sem procurar tratar a sua alma e cuidar da sua salvação. A igreja que tem a doutrina de Balaão é uma igreja que prega e ensina, nutrindo e alimentando a avareza e a luxúria. Os jovens ricos do século 21 é aqui uma figura. Eles entram nas igrejas e têm a sua avareza e a sua luxúria alimentada pelas pregações e ensinos, porque não estão pautando na íntegra da palavra de Deus, mas estão pregando o evangelho de conveniência. Alerta, perigo na igreja do século 21. A igreja que tem a doutrina de Balaão é aquela que distorce a vontade de Deus para fins materiais. E estes geram crentes que não leem nem praticam a Bíblia, pois não são doutrinados e disciplinados nela. E os tais se envergonham até de portar este livro. Marcos 8,38. Jesus disse que aquele que dentre esta geração incrédula e adúltera se envergonhar das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai naquele dia. É hora de tirar a doutrina de Balaão. Será que esta doutrina não está nas igrejas no século 21? Olhemos à nossa volta, examinemos à luz da Bíblia e fiquemos com este tema: alerta, perigo nas igrejas. Esse é o tema que Deus nos deu para esta mensagem. E veja se não está acontecendo no nosso meio. Essa foi a terceira carta à igreja de Pérgamo. Vamos a Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Carta à igreja de Tiatira, que é a quarta carta. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Quando essa carta foi escrita, Jezabel também já tinha morrido há séculos. E nós descobrimos que ela estava na igreja de Tiatira. Será que ela também não está em algumas das igrejas do século 21? O que seria Jezabel na igreja? A presença de Jezabel tem os seus sintomas. O primeiro sintoma, onde Jezabel está, os profetas não conseguem sobreviver. E quando eu digo profetas, eu não estou falando de qualquer um que é capaz de pregar sermões. Quando eu falo de profetas, eu falo de homens de Deus que são comprometidos com a verdade, que não estão comprometidos com os esquemas e com os sistemas impenetráveis que limitam Deus e classificam que tipo de mensagem deve ser pregada. Esse tipo de igreja, cuidado, pode estar recebendo a doutrina ou a presença de Jezabel. Não se tem liberdade para pregar toda a Bíblia, somente mensagens de conveniência. A igreja onde Jezabel está presente é uma igreja onde os profetas não conseguem sobreviver. Aqueles que estão livres para pregar, que não tem telhado de vidro, que não tem medo de pedradas. Me perdoa a linguagem, aqueles que não têm rabo preso, não conseguem sobreviver dentro dos seus sistemas.